Sejam todos bem-vindos a mais um Trocando Ideias, nosso 36º episódio da segunda temporada. Quem diria, hein, meu? Quem diria, hein, Max? Como sempre, a gente tem, hoje não um convidado só, né? Dois, de peso, que vocês realmente vão gostar e tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês. Exato. Vamos fazer chamar nossos parceiros. Sempre, agradecer os nossos parceiros. Começando aí pelo Estúdio Ecos, né? Isso, que estamos aqui, né, dentro da Unip, que o professor já vai destacar aqui, você que quer tirar do papel seu projeto de um podcast, videocast, webinário, videoaula, tudo que você pensa em termos de audiovisual, vem para cá. Vou deixar aqui o nosso WhatsApp, 11 919 728716, ou então através do nosso site, que também está aparecendo aí na sua telinha e vai aparecer no final também, para tudo que você precisar, desde a parte de criação, produção, roteiro, distribuição, inclusive criação de logo para o seu podcast, tá bom? Tudo que você precisar, a gente oferece para você um atendimento, né, qualificado, um olhar especial para você realmente tirar do papel o seu projeto. Não é isso, professor? É isso aí. Ecos localizado aqui dentro do polo da Unip. É isso aí. Não podemos esquecer da Unip, né? Onde você quer fazer uma graduação, uma pós-graduação, aqui é na Unip, aqui de Itabuna Serra. Fala com a Cristina, que você assistiu o nosso Trocando Ideias, né? Comigo, o professor Luizinho e Marcos Dias. Você vai ter um super desconto e dá tempo de você começar ainda esse semestre a estudar, né? Lembrando que o seu futuro depende das escolhas que você faz no presente e é agora, né? Seu diploma te espera. Anote aí rapidamente, vai estar aqui na descrição os números, né? Mas vamos lá, o WhatsApp para você entrar em contato com a Cristina. 916427074. 916427074. Fala com a Cristina e você vai ter um desconto. Quanto a matrícula, professor? R$99. Para, né? Você mais não barato que uma pizza. Agora? Não tem mais o que, né? Exatamente. E vamos falar rapidinho dos nossos grandes parceiros, agradecer o apoio de sempre, né? Que correndo com a gente. Eu acho que está valendo a pena justamente, né? Pelo que vocês têm observado aí os nossos episódios anteriores, cada pessoa que a gente traz aqui, cada convidado realmente vem trazer para você realmente muito conhecimento e principalmente motivar você que está do outro lado e você que é parceiro mais ainda, né? Porque você investiu num projeto que realmente vai trazer muito conteúdo bacana e como vem trazendo, né? Desses 36 episódios. É isso aí. HelpCell, né? Você que quer cuidar do seu celular com qualidade, com o que a gente precisa muito do celular, não é verdade? Falando agora sobre tecnologia, o seu celular merece o melhor cuidado. Tela quebrada, bateria ruim, HelpCell resolve. Serviço rápido, peças originais, qualidade e garantia. É verdade, viu? Anote aí o WhatsApp. 937349952. 937349952. Seu celular novo, sem complicação, né? Assistência técnica até em 4 horas. HelpCell, chama que resolve. E resolve, não é verdade? Sem dúvida. Fala com o Robson lá. 4 horas, bicho. Pô, que é isso, maravilha. Né? P4 Negócios Imobiliários, você que está no sonho da sua casa própria, quer realmente fazer um bom negócio, você precisa de alguém que vai te dar um suporte. E eu estou falando, é claro, da P4 Negócios Imobiliários, onde você realmente tem um melhor financiamento imobiliário sem custos adicionais. Em que é melhor? A assessoria trabalha com todos os bancos, garantindo as melhores condições para você. E o melhor, não cobram taxa até a assinatura do contrato. Então você tem a garantia que você só vai pagar para a P4 assim que o seu negócio estiver efetivado através do contrato. E olha só, trabalha com todos os bancos, sem custos adicionais, como eu já disse, tem também as melhores condições de financiamento e assessoria especializada na hora de você adquirir o seu imóvel, que é um sonho, o sonho de todo no mundo, né? É ter a sua casa própria, então tem que procurar uma pessoa, uma empresa do porte da P4. Anota aí o celular deles, o WhatsApp é 95743-1375 ou então pelo site p4negócios.com.br. P4 Negócios Imobiliários, imóvel certo na hora certa para você. Vamos falar da Adler agora? Vamos lá, comigo por favor. Também? Com você também. Albertão, um grande abraço, obrigado pela força de sempre aí. Você sempre, né, abraçou desde o início do projeto aí. Adler Consultoria. Na Adler você confere tudo que é assessoria contábil para a sua empresa, simplificando a sua gestão financeira. Consultoria estratégica, planejamento fiscal e tributário sob medida. Regularização de empresas. Deixe a burocracia por conta da Adler. Foco no crescimento enquanto cuidam da sua contabilidade, o que é o principal, né? Uma empresa cuidando da contabilidade, a parte burocrática da sua empresa. Anote no WhatsApp 3682-011, 3682-4243. Também pode acessar o site adler.com.br.
cc.com.br. Adler Consultoria, parceiros do sucesso, do seu sucesso financeiro. E agora? Vamos falar da Ótica Visão, nosso amigo Marcelo, né? A gente fala, né? Produtos de qualidade, armações modernas para todos os tipos de rosto, né? Espetacular. Ótica Visão, veja o mundo com clareza e estilo. E é verdade, isso é tão importante, não é verdade? Na Ótica Visão você encontra lentes de qualidade para todas as necessidades. Armação moderna e confortável, que nem do Marcos Dias aqui, é a minha, não é verdade? Atendimento personalizado, exames de vista no local. Você faz o exame e já sai com o seu óculos na hora. Olha aí, ó, oportunidade. Anote aí o WhatsApp deles. 940-87-5858. 940-87-5858. Cuide da visão com quem entende do assunto. Ou vá pessoalmente até a loja, lá na rua Ernesto Rosa da Fonseca, número 219, Taboão da Serra, ao lado do Correio, em frente do... Agência do Itaú, do Parque Pinheiros. E é isso aí. Ótica Visão, mais do que um óculos, uma nova perspectiva de visão. Você quer enxergar longe, é lá. Exato. Bom, está procurando material elétrico para a sua empresa, para o seu comércio, para a sua casa? Eletrificar é a sua casa de elétrica de confiança. Na Eletrificar tem tudo para o seu projeto elétrico. Materiais elétricos de qualidade para instalações super seguras, iluminação moderna e eficiente para todos os seus ambientes, cabos, disjuntores, tomadas e muito mais. E o que é melhor, com garantia e super variedade. Tudo isso com atendimento especializado, preços competitivos, com produtos das melhores marcas do mercado. Anote o telefone, ligue já. Agora, acho que dá para você ligar, dependendo do horário que você está assistindo esse podcast, 4557-2201, 4557-2201, ou você pode ir pessoalmente, que eu realmente recomendo que você vá fazer uma visita, na Elias Yasbeck, 2775B, em Embu das Artes. Eletrificar energia para iluminar os seus projetos. Parabéns, parceiro. Bora? Vamos lá? Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, né? Exato. Como sempre. Tivemos no último episódio nosso lá o senhor Gentileza, não é isso? Isso, pô. Né? Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, né? Praticar a gentileza no seu dia a dia, dentro da sua empresa, né? Realmente é importantíssimo no dia que a gente vive aqui, no momento atual que a gente vive, polarização, ninguém tem mais paciência com ninguém, né? E a gentileza está nos pequenos detalhes, nas suas pequenas atitudes. E hoje também não podemos deixar de trazer duas pessoas super especiais. Sem dúvida. Vamos começar com a Beatriz Isolda Tavares Brito. Seja bem-vindo, Beatriz. Muito obrigada. Tá? E estamos também com o Marcos Antônio Ortiz, é isso? Exatamente. Também. Vamos começar pelas damas, né? Se apresentando, né? Falando um pouquinho. Quem é a Beatriz que está aqui no Trocando Ideias comigo, professor Luizinho e Marcos Dias? Obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, pela abertura que vocês estão dando para a gente. Bom, como vocês já disseram, eu sou a Beatriz, eu sou formada em pedagogia, trabalho como especialista em transtorno de espectro autista há mais de 6 anos, tenho um filho com transtorno de espectro autista, atualmente com 5 anos, o Miguelzinho. Manda um beijo para ele ali. Ó, beijo, tá filho, te amo. E também tenho transtorno de espectro autista, nível 2 de suporte. E antes mesmo do diagnóstico, já estava na área do autismo. Depois do diagnóstico do meu filho, do meu diagnóstico, só facilitou mais o processo, a compreensão e também poder trazer conscientização, que é também a nossa temática de hoje. E é isso aí que nós vamos discutir bastante, né? E temos aqui o Marcos Antônio Ortiz. Marcos, fale um pouquinho, se apresente para quem está ali nos assistindo, por favor. Prazer, como vocês mesmos citaram. Sou Marcos, sou assistente social, estou me graduando em serviço social. Tenho curso de extensão sobre o TEA, né? Sou fundador da ONG Novo Olhar e agradeço o espaço, tá? Agradeço a Deus por ter colocado essa equipe aqui que está me ajudando. E é isso aí. E vou falar já, deixar aqui, né? Nosso programa acontece todas as sextas-feiras. Parabéns pelo seu evento, pela sua caminhada, que foi um sucesso, tá? Parabéns pela caminhada. Exato. E a gente teve a oportunidade de estar lá acompanhando, né? Depois nós vamos soltar os vídeos aí nas redes sociais, né? Para todo mundo saber como é que foi a caminhada, tá bom, Marcos? Maravilha, tá. Show de bola. Vou começar com a Beatriz, né? Sim. Você acha que Beatriz, pegar um pouquinho lá de trás da sua infância, conhecer um pouquinho a sua trajetória, depois conhecer um pouquinho também do Marcos. Fala um pouquinho pra gente poder conhecer. Maravilha. Eu vim de uma família relativamente grande,
onde eu fui a primogênita. Depois de mim veio mais 2 irmãos. Todo mundo com TDAH. Mesmo? Todos com TDAH. Você é de Imbu? Não, eu sou de São Paulo. Ah, de São Paulo. Mas eu vivo aqui no Taboão Uhum. a minha vida inteira. Inclusive, eu fiz parte de vários movimentos, estudei meu ensino médio, ensino fundamental completo aqui. Tá. Então, meu carinho maior está em Taboão da Serra. Inclusive, também estudo psicologia hoje aqui no Taboão. Olha, caramba. Aqui no Taboão. E a vontade de estudar psicologia só vem crescendo, né, desde da criação, desde o início da minha criação, justamente para gerar essa oportunidade das pessoas terem voz. Essas pessoas, assim como transtorno do espectro autista, o TDAH, que têm uma dificuldade, né? A gente sabe que a dificuldade é muito grande, principalmente no ambiente escolar, no ambiente familiar, né, de se socializar, de se comunicar. E a minha necessidade do estudo veio para aprender a me comunicar, primeiramente, né? E ó, tá de parabéns, tá indo Ai, bem. muito obrigada. Tá indo muito bem. Comunicação também, hein? Muito obrigada. Eu estudo comunicação desde os 4 anos de idade para conseguir essa habilidade Tá que bem. hoje... Nossa, é por isso que a gente fala, né? A terapia é completamente indispensável, né? Fazer os acompanhamentos certinho, fazer essa parte da comunicação, do social, é indispensável. E graças aos meus pais, né? Eu tive essa oportunidade. Manda um beijo para eles. Né? Pai, mãe, eu amo muito vocês. Né? Eu não tenho palavras para agradecer, porque de verdade, sem esse suporte da comunicação, eu não teria chegado na metade do processo de desenvolvimento que eu cheguei. Até para poder estar passando isso aqui hoje em dia. Importante. Nossa. E o apoio da família, que é fundamental, Nossa, né? Porque a gente fundamental. fala rede de apoio, que às vezes a família é mais extensa, não só está resumido ali aos pais, né? É verdade. E eu vou conhecer também um pouquinho mais do Marcos. Você, Marcos, da infância até chegar agora, como é que é isso? Minha Serviço infância, social, hein? Serviço Serviço social. Companheiro de trabalho da minha esposa. É isso que eu ia falar agora. É, Manda um Aline, beijo, Aline, aí, ó. Beijo, querida. Trabalhador, guerreiro, tá aí na batalha, tá para concluir, né? Estou no 5º semestre. A minha infância foi na Zona Leste. Opa, Nasci meu vizinho. na Zona Leste. Que bairro? Jardim Santo André. Perto de São Mateus, sim, terceira divisão, Uhum. mas morei ali. Eu sou Sempre. da Penha. Penha que eu sou da Penha. São Mateus- Carrão com É. dois. São Mateus, eu tive há 3 semanas atrás no aniversário de um amiguinho do meu filho, 3 semanas atrás. Bom, mudou tudo aí, tá muito mudado Sim, de antigamente. nossa. Muito. E meu pai já vinha com esse serviço, inclusive tem um bairro lá, Parque das Flores, que quando ele começou do nada fazendo esse serviço, era um bairro de terra, sabe? Não tinha asfalto, não tinha nada. Hoje, graças a Deus, está tudo já normalizado. E eu via ele fazendo esse trabalho, mas confesso que não pensei que eu ia dar seguimento a esse trabalho. Ele também era assistente social? Não, o meu pai ele foi presidente da associação Tá. naquela época, né? Uhum. E aí, por motivos maiores, forças maiores, ele deixou, Tá. né? Mas deixou um legado É, que eu tô aí. Trabalhei numa empresa... Como começou a história do serviço social? Só para entender. isso é importante. Trabalhei numa empresa de engenharia, né? Prestava serviço para a Enel. E o meu coordenador falou assim, Marcos, vai abrir uma oportunidade para você coordenar um projeto social e com sustentabilidade. Só que você precisa estar se Formação. graduando, uma formação. Ótimo, maravilha. E eu quero que você faça isso. Tá bom. Começou o que eu fiz, comecei a fazer, eu falei, poxa, coordenação, trabalhar, ficar preso, não é isso. Já tomei gosto. Percebi que tinha que ir para campo. E aí adorei. Estou muito satisfeito. E depois disso veio a ONG, né? Que estou montando e tenho certeza que vai dar tudo certo. Vai coroar, né, essa sua Exatamente. formação aí. Que legal. É importante. Eu falo, eu posso só fazer um Pode, gancho, pode. pelo fato, né, de conviver como assistente social, a dificuldade que é que vocês enfrentam realmente. Mais um profissional que, se realmente não tiver vocação, infelizmente, né,
não vai obter êxito em todos os sentidos, né? Sim. São muitos desafios, né, Marcos? Muitos demais, desafios, muitos né? desafios. É um ambiente, assim, eu falo, chega a ser insalubre, né? Porque quem se envolve de fato, né, absorve muita coisa, né? Porque você vê muitas injustiças, muitas demandas, principalmente na região periférica ali. Sim. E para você resolver, muitas vezes eu falava isso sempre para minha esposa, ela tem o seu grau de limitação. Você vai até um ponto. A partir dali, ou é do Estado, ou através de uma ONG, ou através de uma outra instituição, mas você também tem as suas limitações, né? Exatamente. Mas até onde vocês podem, o trabalho é impecável. E é tão importante, né, a valorização desses profissionais, né? Uhum. E não sei se você sabe, o Marcos chegou através da Andréia. Quero deixar aqui um grande abraço para a Andréia, né? Agradecer, Com sempre certeza. trazendo. Né? A Andréia é uma pessoa maravilhosa, iluminada, que também faz vários trabalhos sociais, né? E a gente já participou com ela, eu e o Marcos já participamos de alguns, né? Então a gente tem que agradecer. Instituto Gileno Bahia. Exatamente, né? E temos muita coisa que a gente, né, que a gente sabe que não custa nada a gente fazer o bem. Beatriz, me fala como é que foi, depois que descobriu todo esse momento seu, né, vamos dizer assim, como é que foi o seu pai e a sua mãe nesse processo que deve ser muito importante? Fala um pouquinho. Olha, do meu filho, né, foi primeiro. Do meu filho faz 3 anos que ele descobriu. Que finalizou mesmo o diagnóstico, porque é um processo lento, né? Infelizmente, ainda demanda de muitos profissionais que, infelizmente, no Brasil não estão formados, preparados para isso. Então, quando chegou mesmo no processo do final, né, da avaliação dele, os meus pais passaram pelo processo do luto. Foi um processo que passaram bastante. Porque era o primeiro neto? Primeiro neto. Primeiro neto, eu sou primogênita. E aí era algo assim, ele já tinha passado por vários problemas quando nasceu, né? Já tinha ficado internado, já fazia um acompanhamento. Então, como assim? Mais uma coisa que vai acarretar um acompanhamento, uma necessidade, né? E a maior preocupação deles foi: como vai ser a vida da Bia frente à necessidade do Miguel desse acompanhamento? Nossa. E aí a primeira coisa que eu falei para eles foi: o mundo é lindo, é mágico, fiquem tranquilos, eu não vou parar de trabalhar. É mesmo? Na minha cabeça, né, como eu já estudava a área, eu achava que eu conhecia tudo. Eu tinha a sensação que estava tudo certo, que eu tinha o mundo inteiro na palma da mão. E aí, quando veio meu diagnóstico 6, 7 meses depois, e aí eu comecei a lidar com a parte da intervenção em si, já não era mais uma avaliação, falei, opa, é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais difícil. Fazer o acompanhamento, não é todo dia. Uma simples quebra de rotina. Olha, hoje a gente não vai pegar o mesmo ônibus. Acabou. É uma guerra. Ele é nível... Ele está no nível 2 de suporte. Tá. Mas ele já foi do nível 3. Né? E aí, no nível 3, a gente tinha, assim, 0 comunicação. Sim. Nossa. Inclusive, eu fui estudar por fora intervenção assistida por animais para trazer para trabalhar com ele. Ele era não verbal. Ele era não verbal. E também não se comunicava. Além de ser não verbal, ele não tinha nenhum tipo de alternativa de comunicação. Então, a gente sofria muito para saber que ele já tinha uma alergia alimentar. E a minha preocupação era, eu não sei quando ele está com dor. Ele não sente. Não fala. Ele não fala. E depois a gente foi descobrir, ele também não sente dor. Nossa. Ele tem hipossensibilidade à dor. Então, esse processo foi um processo que a gente... meus pais passaram pelo luto primeiro. E aí, né, a importância da rede de suporte. Quando fui para eu passar pelo processo do luto, né, meus pais já estavam no processo de aceitação e me deram todo o suporte possível para conseguir acompanhá-lo, porque aí eu já precisei parar de trabalhar. Né? Nós tivemos também profissionais, infelizmente, não capacitados. Isso é triste, hein? Nós tivemos encontros, infelizmente, na área da educação, né, com profissionais não capacitados que esqueceram ele na sala de aula. E a partir disso, eu larguei o emprego, larguei tudo para ficar 100% do tempo em acompanhamento a ele. E já nesse momento foi quando eu dei o start. Eu preciso fazer psicologia mesmo. Não é para deixar para depois, porque eu preciso ensinar o profissional
tá tudo bem, não tá bem. Mas você não pode transferir isso para uma criança. Você está acarretando danos que provavelmente, se o pai e a mãe não tiverem um suporte, serão irreparáveis. E foi o que, graças a Deus, não aconteceu comigo, né? Mas eu estou aí num processo há 3 anos de acompanhamento. 3 anos. 3 anos de acompanhamento 100% integral dele. E somente no ano passado nós conseguimos 50% de frequência escolar. E foi uma vitória. Sim, nós com cantamos certeza. parabéns para ele e tudo. Foi uma festa. Você descobriu há quanto tempo? Eu descobri há 3 anos. Tá. 3 anos. Foi 6 meses depois da confirmação do diagnóstico dele. Aí falaram, a mãezinha pode fazer o diagnóstico, a avaliação também? Eu falei, claro. TDAH todo mundo na família tem. Com certeza vai aparecer o TDAH para mim também. Claro. Mas, a princípio, eu já fazia o acompanhamento desde a idade escolar para ansiedade social. Sempre tive bastante necessidade, né? Eu ia falar exatamente. A necessidade de ter alguma coisa em mãos, algo de apego para ficar movimentando, né? E aí, eles associavam isso a uma ansiedade social, que na adolescência se transformou em síndrome do pânico. E aí, nesse período, eu fiz o ensino médio em casa. Aqui, o Colégio Adventista, aqui do Taboão da Serra, entrou com um processo, junto com os meus terapeutas, para adaptar esse ensino. Legal. E aí, desse processo também, só aumentou a minha vontade de ir para a área da educação, para capacitar mais profissionais para fazer esse trabalho. Porque se tivesse tido a adaptação correta, talvez eu nem tivesse precisado sair da sala de aula. E aí, por não sentir que aquele espaço era meu, veio a necessidade de fazer educação especial e inclusiva. Especial é a educação onde nós separamos, né, a criança. E a inclusiva, não. Nós colocamos ela. E não é só inserir no ambiente de sala de aula. Pelo contrário. Tem o processo de adaptação não só da criança, mas da turma para acolhê-la de verdade, né? E foi isso que eu comecei a fazer. Aí, atualmente, eu faço como voluntária. Né? Tá como voluntária? Que legal. Como voluntária. Acho que é Eu aquela faço coisa, né, indicando. Posso chamar de Bia? Com certeza, com automático, certeza. Né? Eu acho que a capacitação não veio na mesma velocidade que os diagnósticos, né? Sim. E eu também tenho algumas ressalvas, porque, como você falou, o diagnóstico ele não é fechado e ele não é tão rápido, né? Você acredita que também estão havendo alguns diagnósticos errados por conta dessa falta de profissionais que não tem essa equipe, tem uma equipe multidisciplinar nesse caso? Né? Com certeza. Principalmente pelo ponto que você tocou. Não existe uma equipe multidisciplinar na maior parte das instituições de saúde que nós temos hoje. Né? Eles indicam para passar em outro local, não existe uma continuidade, né? Por isso a importância, em alguns locais nós já temos, né? Inclusive a minha mãe é dessa área, que é a enfermagem da família. Enfermagem da então, família. eles têm um time de saúde que acompanha esse paciente, essa família. E é um processo de saúde muito mais integrado. Né? Tem visita nas casas, né? Tem visita na escola. Dependendo da situação, é um paciente acamado, é um transtorno de espectro autista, mas que tem algumas outras necessidades que precisa permanecer dentro de casa. Então, esse time de saúde não fala para a criança e para a mãe se virem. Pelo contrário, eles descem na casa dessa família para fazer os exames. Vão até a casa. Vão até a casa. Esse processo é fantástico, fantástico. E precisaria existir em todas as unidades, né? É um trabalho louvável, porque literalmente são profissionais diferentes avaliando e pontuando. Olha, tem alguma coisa que a gente precisa mover. E aí, a partir dessa medicina da família, eles fazem o relatório encaminhando para o especialista. E aí é que acontece a segunda falha. Porque neurologista pediátrico pelo SUS está em falta. Inclusive, se você é neurologista pediátrico, por favor, vamos fazer um trabalho aí. Porque realmente as filas são quilométricas. Eu precisei recorrer ao convênio, mas eu tinha essa possibilidade. Eu dou graças a Deus porque eu tinha. E as famílias que não têm? Que muitas vezes, né, quando vem o diagnóstico do transtorno do espectro autista, a mãe, ela se torna mãe solo. Em quase 90% dos casos. É verdade, fica sozinha. Fica sozinha. Os companheiros vão embora. E foi também o que aconteceu no meu caso.
Foi? Foi um processo, né? O pai do Miguel, ele também tem transtorno de espectro autista. Também? Também. E ele precisou de um tempo maior para processar, né? Essa parte dos cuidados que ele iria precisar. E a partir disso, é lógico, todos nós sofremos bastante, mas ainda assim eu tinha outras pessoas como rede de apoio. Então, assim, a equipe multidisciplinar, a família, que você não depende só de uma pessoa, tudo isso ajuda a formar o caráter, ajuda a moldar o tipo de qualidade de vida que esse indivíduo vai ter no futuro. Nossa. Marcos, impressionante, Beatriz. Você fala super bem. Ai, obrigada. Marcos, Eu falei para ela sobre isso. Você fala Ele super falou bem. para mim, ele falou, você precisa sair do casulo, você precisa parar de se esconder. E eu assim, pelo amor de Deus, não me chama para ir em lugar nenhum. não, Beatriz. Eu acho que agora está no momento de você produzir o seu podcast. É, vai ser uma é área, verdade, Eu boa. falei vai isso ser pra ela, uma área falei. que realmente vai abrir horizontes aqui para os Nossa. profissionais, para as pessoas. Meu Deus. Eu falo que É. eu tenho um podcast com minha esposa, a gente trata sobre adoção. E Bacana. foi assim, uma coisa que a gente foi, uma coisa despretensiosa, para falar, vamos falar da nossa história, ponto. Só que não, aí você tem essa necessidade porque tem demanda, ainda é muito tabu, é muita desinformação. Com certeza. Imagina para vocês, né? Com certeza. Marcos, fala um pouquinho como é que você conheceu a Beatriz, fala um pouquinho do seu projeto, fala que se deixar a Beatriz toma conta do programa. Meu Ela Deus. fala Não tem muito problema, sério, não tem problema. né? Eu Não, deixo, mas é verdade. falo super bem. né? Por uma Ela boa fala- causa, né, Marcos? Uma boa causa. Fala um pouquinho, Marcos. Tá, a ONG Novo Olhar ela surgiu de que forma, tá? Estou fazendo serviço social, estou fazendo, me graduando, e aí eu ganhei uma nota máxima dos trabalhos, etc. E aí a faculdade me deu esse curso de investigação para pessoa com autismo. Na minha família, eu tenho 2 sobrinhos, sou padrinho deles, e eles também são autistas, são gêmeos. São gêmeos? São gêmeos autistas. E que grau que eles estão? Ainda não está definido o grau, Não não tá. está fechado. Vai de encontro que a Beatriz falou. O diagnóstico é A muito... demora. Demora, né? A demora. E aí eu vendo essa situação, né, os pais vai para um lado, vai para o SUS, igual ela falou, ainda ela teve a opção, né? E hoje a gente vamos perceber, quem tem um filho ou é uma pessoa com o autismo, tem muita dificuldade para procurar. A demanda cresceu muito. Então, eu vendo essa situação, estava em casa, eu falei, poxa, ganhei um curso da faculdade, meus 2 sobrinhos autistas, poxa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi um estralo de Deus, confesso para vocês, foi coisa de Deus. Né? Conheci a Bia, a família dela. A Andréia me apresentou, né? Somos da igreja Evo, né? E ali bateu tudo, fechou. Procurei a Andréia. Andréia, estou com uma ONG, só que eu preciso startar. Ela olhou imediatamente. Eu vou te dar as pessoas para você ir buscar. E foi. Conheci elas. E elas estão aí dando esse suporte maravilhoso, está ajudando. São voluntários, assim como eu também. Sou um fundador da ONG, mas sou um voluntário. Isso é importante também dizer. E assim surgiu a ONG. Temos vários projetos que pretendemos sair do papel, né? Um deles é a inclusão. Nós temos um projeto que nós queremos startar logo, que é a inclusão na escola. Vamos procurar mãe, inclusive, né? Fazer um chamado aí. Boa. Mãe atípica, nós temos um projeto de ir nas escolas para elas poderem informar, né, como que foi o luto, o passar, como começou tudo isso. Inclusive a Bia está dando esse suporte também, né, e nós estamos procurando aí, estamos se enrolando como a gente está conseguindo. Talvez tenham algumas pessoas que não saibam, né? Quando vocês falam luto, né? É um processo que você estabelece durante um período de aceitação e tudo mais. Sim. Sim. Que não é tão fácil. Não é tão fácil. Tem gente que fica no luto, às vezes 10, 15, 20 anos. E não passa para a próxima fase, não chega na aceitação nunca. Né? Até porque, justamente, a mãe solo, ela não tem uma rede de apoio. Então, na falta dela, né, quem é que vai dar esse suporte? Se ela precisa ir trabalhar, e aí entra, quando o Marcos me apresentou o projeto da ONG,
eu fiquei maravilhada, porque já vinha de encontro às orações que eu vinha fazendo. Eu queria fazer esse projeto, mas eu tenho os meus limites, né, na comunicação. E quando eu mandei mensagem para ele, eu falei, olha, é o seguinte, você vai me ver deixando de te responder muitas vezes. Na verdade, muitas vezes. Eu falei, me desculpa. Problema. Aí minha mãe ainda falou assim, não, mas você vai conseguir falar, né? Eu falei, vou, em algum momento eu vou falar. Mas enquanto eu não tiver voz, minha mãe, minha irmã estão aqui, elas vão falar por mim. E elas fazem esse trabalho comigo também, de quando eu não consigo me comunicar, elas ou me ajudam a escrever aquilo que eu quero, né? Por isso até a comunicação alternativa, porque eu também tenho os momentos em que eu não consigo, semanas, que eu não consigo falar absolutamente nada. Isso acontece? Acontece. Dependendo do nível de estresse que eu passei, do excesso de comunicação, a bateria social ela vai abaixando, né? Todo mundo tem a sua bateria social, não só o autista. Mas a do autista ela é muito mais sensível à quantidade de estímulo. Então, o meu estímulo, o que mais me dá dificuldade é multidão. Multidão. No metrô? Ônibus lotado, metrô, nunca mais consegui pegar. Pouquíssimas vezes eu peguei com os meus pais, né? Mas eu acabava indo para lesão na pele, ranger os dentes, cortar a língua, por conta do nível de estresse. E a mulher ainda tem uma necessidade maior do masking, né? De mostrar que ela está socialmente comportada. E aí acontece esse masking, que é você esconder, colocar aquela máscara de que está tudo bem, e aí eu tenho que ficar, né? Arrumar alguma forma de mostrar para mim que eu estou aliviando esse estresse, mas sem mostrar para o mundo que eu estou passando por aquilo. E isso dificulta muito mais o diagnóstico feminino hoje em dia. Então, foi algo que a gente também colocou, que a gente quer trabalhar com as mulheres, né? Essas famílias, as mães provavelmente nunca tiveram, né? Que a gente estava conversando, o acesso ao tratamento, a contar como foi esse processo do luto, a contar como foi esse processo de aceitação. Nunca tiveram acesso à avaliação. Quem sabe essas mães também não podem ser diagnosticadas, né? Porque a gente sabe que existe uma probabilidade maior, sim, né? Com certeza. Então, a gente quis fazer também alavancar essas mães. Está precisando de ensino profissionalizante? Nós queremos fazer isso surgir, né? Com uma frequência muito maior, porque foi uma das dificuldades que eu encontrei quando meu filho precisou 100% de mim, né? Eu fui para cursos e mais cursos, porque pedagogia você não pode trabalhar de casa, né? Você precisa assumir uma sala de aula ou alguma instituição, né? E tem o período de estágio que você teve de estágio. Exato. E aí eu fui procurando assim algumas outras áreas da educação para atuar e percebi, nossa, o que essas mães passam. E aí quando eu fui para a sala de espera, que eu comecei a conversar com uma, com outra, formações incríveis, histórias incríveis de vida e pessoas que pararam as suas vidas em prol do outro. E a doação dessas mulheres, ela me tocou tanto que eu falei, eu também preciso deixar um pouquinho da minha limitação de lado e me doar mais para que essas mães também possam ter a oportunidade de crescer, de se desenvolver, de poder mostrar quem elas são, porque elas perdem a identidade. E como perde, né? Perdem. Deixa eu uma pergunta para vocês aqui, que começa a vir aqui, minha cabeça começa a funcionar rapidamente, né? E hoje nós somos sem roteiro, hein? Nós somos, né, realmente... Bate-ponto. Tem o seriado Bom Doutor. O que vocês entendem desse seriado? O que vocês vê esse seriado? Eu assisto, fico apaixonado, né? O que você Eu sempre fico pensando justamente sobre isso. Se aquilo lá realmente, de fato, traduz a realidade. Exatamente. Se ele tem realmente, ele consegue transmitir isso através desse seriado, ou é Nossa. muito... ou não. Né? O que você acha? Muito boa pergunta, porque assim, ele traduz sim, mas uma parte. Uma parte. Uma parte, porque o autismo ele é um espectro, né, muito grande. Então, vai ter, sim, o que vai conseguir se desenvolver e falar, vai ter o que vai conseguir se desenvolver e nunca vai abrir a boca, gerar
linguagem verbal, mas que vai conseguir se comunicar através de comunicação alternativa, através de aplicativos, escrita. A minha comunicação mesmo, ela iniciou pela escrita, né? Tanto que eu não largo meu caderno. Eu tô vendo, você tá Os caderno. hiperfocos. É, os também, hiperfocos, né? isso. Hiperfoco. Vai utilizando dos hiperfocos, né? E aí a nossa proposta, ela também é essa, atuar com a criança no hiperfoco dela. E Explica pro pessoal um pouquinho, porque tem gente que tá o ali. hiperfoco, verdade. Explica pra ele, porque é Porque a bom. gente quer alcançar É justamente verdade. essas pessoas que são leigas. Gente, Exatamente. o hiperfoco, ele todo mundo tem um assunto muito querido, né? Que gosta de estudar, que gosta de falar sobre. Eu, por exemplo, já fui por muito tempo apaixonada por aquela série Diário de um Vampiro. É mesmo? Nossa, eu não podia falar sobre outra coisa. Todo mundo em casa tinha que assistir milhares e milhares de vezes a mesma coisa. E, às vezes, o mesmo episódio. O hiperfoco é esse interesse que todos têm, mas aumentado. Acentuado. Né? Então, a mesma coisa que a da bateria social. No autismo, nós temos, né, esse foco, esse interesse, mas ele aumenta. Ele é muito mais sensível, né? A variação é muito mais rápida. Então, quando eu estou estudando, né? Agora, o meu hiperfoco é a parte de intervenção assistida por animais. Ah, é? Nós temos também. Também para trabalhar dentro da ONG. E como é que funciona isso? Gente, a intervenção assistida por animais é linda. Só um adendo, desculpa, me Claro, perdoa. claro. Eu gostaria que você falasse do ratinho. Ah, Que aí o povo Meu Deus do céu. vão entender. Eu- Mais prático. Mais Isso. sim, verdade. Obrigada até por me dar esse esse link, porque o Miguel, meu filho, até os 4 anos de idade, ele não tinha, né, esse processo de comunicação. Tá. E eu fui estudar fora, porque aqui no Brasil não tinha quase nada que dissesse que a intervenção ia dar certo. Você foi pra fora? Eu fui buscar cursos Lá fora. americanos, norte-americanos. Ah, tá. Então, eu odiava inglês. Eu fui aprender inglês. E detalhe, enquanto ele dormia, porque acordado não tinha quem segurasse, a casa derrubava. Então, enquanto ele dormia, eu fui estudar alguns cursos norte-americanos, estudava alguns artigos. Às vezes, eu passava uma noite inteira só na tradução. E um desses artigos, ele veio trazendo a intervenção assistida por animais. O que é? É você colocar um animal em contato com a criança, escolher um animal que ele vai identificar, né, quando essa criança ela vai entrar em crise, identificar quando ela precisa se comunicar e não consegue fazer isso. Ela vai, né, ela trabalha até com crianças, por exemplo, com diabetes, indicando quando está chegando uma hipoglicemia ou hiperglicemia. Nossa. E a gente normalmente utiliza, né, o cachorro, o cão guia, no caso do deficiente visual, né? Para quem tem um cão de terapia, um animal de suporte, né? Parte de equitação. Isso, equitação. Então, O pessoal usa muito o cavalo. Cavalo, Meu filho chegou a usar e foi nessa época que eu trabalhava. Porém, eu trabalhei por pouquíssimo tempo presencial. E aí, brasileiro não desiste nunca, surgiu da necessidade de trazer uma intervenção de qualidade para ele, trazer esse tratamento, já que eu não tinha dinheiro para pagar um profissional, não tinha dinheiro para pagar um convênio e o SUS estava me deixando na mão. Né? Porque na época ele era nível 2 e o SUS não tinha vaga se não fosse para nível 3 de suporte. Justamente por não ter profissional suficiente, né? E aí eu peguei a minha primeira ratinha de terapias. Peguei um rato, porque ele era hiperalérgico a todo tipo de pelo. E aí esse ratinho de laboratório era totalmente sem pelos. Sim. Tá. É igual aquele gato esfinx, totalmente rosado. O aspecto visual não é agradável, né? Não. Ratinho, a gente brincava que era ai, meu Deus, fugiu o nome. Mas era mesmo como se fosse o ratinho. Quando nasce mesmo, ele nasce sem pelo. O cachorro, ele nasce mais peladinho. E aí a gente brincava que era um projeto de gente, né? Um projeto de gente que não deu certo. E aí eu comecei chamando ela de projeto de gente. Era uma fêmea. E aí meu filho soltou a primeira palavra. Danone. Danone. Porque ela era rosa. Ah, Ele olhou para ela e associou com Fez uma a única relação. comida que ele comia na época. Nossa. meu
Deus, Danone. E aí, quando ele soltou, primeiro, é lógico, eu chorei igual Claro. criança, demorei umas 2 horas para me recuperar. E depois eu falei, isso aqui funciona. Eu quero replicar. E aí, comecei a ensinar ele. Voltava da escola, ele não falava nada. Colocava ele na frente da gaiola e falava, conta pro ratinho como foi o seu dia. Por favor, conta. Vamos cantar uma música pro ratinho? Então, todo o processo, toda a rotina nova, conta primeiro pro ratinho. Já que ele não tinha facilidade de comunicação com os humanos, eu colocava o animal, que biologicamente, neurologicamente, a gente sabe que já por estar no mesmo ambiente, não precisa estar na interação, né? Aumenta a serotonina, né? Os hormônios da alegria vão aumentando só para a gente estar perto, porque é fofo, né, gente? É. Quem não tem aquela paixão de olhar um cachorrinho abanando o rabo para você na rua? Às vezes a gente tem medo, né? Mas ainda assim a gente olha e fala, meu Deus, que animal mais lindo. E aí eu trouxe para ele essa oportunidade de utilizar esse animal para contar o que estava acontecendo. E no início ele só repetia da, no, ni. Ou da, ou no, ou ni. Ele nem juntava às vezes. E era a mesma palavra, repetindo várias vezes. E eu comecei a entender que na cabeça dele a história já estava saindo. Exato. Ele já estava contando o que tinha acontecido naquele dia na escola. Para mim saiu o Danone. Mas para a Ratinha tinha até as tonalidades de voz mudavam conforme ele ficava emocionado, conforme ele contava a hora da brincadeira que ele, né, se emocionou com os amiguinhos. E aí a interação dele na escola melhorou, a professora me ligou e falou, o que você fez com o Miguel? Que terapia é essa? Daí eu falei, olha, essa funcionou, vamos para musicoterapia também. Eu toco piano, falei, vamos junto. Toca piano? Adoro. Quanta habilidade tem essa moça? Mas é uma né? característica, né, de quem tem, né? Altas habilidades. altas habilidades. É isso que eu ia falar, exatamente. Então, é outra parte que foi para investigação, mas não tem profissionais ainda no Brasil que sejam avaliadores, né, dessa parte de altas habilidades. Então, como eu precisava saber que não era frescura, eu tinha essa necessidade de ter certeza que não era frescura, tremer em público e tal. Eu fui à procura do autismo. E aí veio a Danone e trouxe também essa oportunidade de mostrar que não era frescura, que ele ia iniciar o processo de fala. De repente, começou a falar dormindo, né, Marcos? Não parou mais. Não parou mais? E aí, chegou pro Marcos esses dias. Eu lembro de você. Falou isso? Eu lembro de você. Conseguiu formar as frases? Agora ele forma frases frequentemente. Ele tem ainda a necessidade de não olhar por muito tempo nos olhos. Tem a necessidade de correr, né, conhecer o ambiente. Tem alguns comportamentos repetitivos. Está aceitando abraços. Começou a ia aceitar falar. os abraços. Questão de andar na ponta dos pés, tem essa característica ou não? Em alguns casos, sim. Tá. O que a gente está acostumado? Andar na ponta dos pés é ponta dos dedos, né? Ele não, é a ponta lateralizada. Nossa. Então, eu falo que ele adapta tudo que é teoria. Nossa, vocês estão falando aqui, lá no meu condomínio tem a Sofia, né, que é uma senhora que cuida dela, né, e ela realmente, ela anda mesmo, e ela não se comunica com ninguém, né, ela não deixa Olha só. abraçar. Ela que tem que abraçar. Sim. Ela, A né? iniciativa vem deles. Dela, né? E é filha de um amigo meu, mas eu gostaria depois que vocês conhecessem para ajudar no Seria projeto, bom. porque Seria um- você vê lá tem uma fonte, se bobear ela vai para dentro da fonte. Água. A Água. água é maravilhoso. Exatamente. Tem a piscina, ela quer ir para a piscina. Uhum. Só que a senhora que cuida dela é uma senhora mesmo, é mais velha que eu. Entendeu? E ela tem medo disso. Então, e tem também uma questão de que eles não têm nenhuma noção de risco. Não tem. Nenhuma. Medo zero, medo zero. Não tem Zero, medo, né? Isso Não tem medo. 100% dos casos? A maior parte. Tá. A maior parte. Meus sobrinhos são assim. São assim? São. Que não Maior tem parte. noção. Percepção do Noção, perigo. percepção, altura, ele olha assim e se você deixar, ele se joga. Nossa. Olha o risco. Por Não. muito tempo eu não tive móveis em casa. Uhum. É mesmo. Eu adaptei tudo pro chão. Tudo. Né? A única coisa que eu tinha era a pia, porque eu abri uma confeitaria para trabalhar de casa e vigiar ele. Bia, ô Marcos, o que essa mulher. Me fala um negócio. É o poder da adaptação, né? Mas ser É uma humano. questão O ser humano evolutiva. tem esse poder Tem. maravilhoso.
E vale ressaltar também, quando ela falou que o filho falou a palavra Danone, isso mostra que ela já estava incentivando ele a falar. E ele veio só falar depois que ele interagiu com o animal. Então, isso é muito importante. Sim, esse trabalho. E aí é essa parte que a gente quer colocar. De repente, até arrumar parceiros, porque a mãe ela já tem tantas outras pendências financeiras e tudo mais, então vamos arrumar parceiros para colocar esses animais dentro da ONG, né? Uhum. E colocar essas famílias para ter contato com esses animais. Já tem instituições que fazem isso? Tem, mas elas cobram. E a gente sabe que é muito caro. É muito caro. Essa mãe ela não consegue nem trabalhar. Né? Os benefícios do governo eles ainda são muito demorados, se acontecem. Burocráticos. É uma burocracia assim, sem igual. E essas famílias elas são desassistidas. A mãe não pode trabalhar para cuidar do filho, mas não pode pagar alguém para ficar com ele porque ela não trabalha. Queria perguntar até uma questão aqui para o Marcos, né, falando em ONG, vocês vão ter um departamento jurídico, porque a gente percebe que é importantíssimo também, né, um suporte jurídico para conseguir, através dos governos estadual, federal e municipal, tudo que realmente o autista precisa, independente de ser autista ou não, né, fazer esse trabalho, vocês vão ter dentro da ONG? Nós queremos sim promover esse trabalho, ter todo o jurídico, ter um acompanhamento com as crianças, com as mães, assessoria completa. Essa é a nossa intenção. A ONG Novo Olhar, ela foi criada para ser a diferente, né? Realmente batalhar, lutar, buscar melhorias, inclusão e trazer as pessoas junto de nós, junto da pessoa com autismo. Então, a nossa intenção é essa. Estamos procurando as formas alternativas, estamos estudando. Inclusive, eu agradeço novamente. Imagina. Eu estou com a Bia, com a família, estou com vocês. Esse é um espaço muito bom. Eu agradeço pela pergunta. Imagina. E nós queremos, sim, fazer esse processo todo fluir. Fazer acontecer. Essa é a verdade. Porque eu penso nesse aspecto, porque né, foi levantado um tempo atrás, não sei se foi uma PL, que até o Marcos Mion, né, falou a respeito disso, depois voltaram atrás, foi um imbróglio total. E da mesma forma que eu acho que não tem profissionais da saúde preparados, acho que também o departamento jurídico estão sendo capacitados, os profissionais têm que ser capacitados nessa área também. Sim, é muito importante o que você está falando, porque hoje temos a prova viva aqui, que a Bia ela teve que buscar uma outra alternativa, né? Porque nós queremos ser o braço, nós somos o braço do governo. E nós precisamos também ter esse respaldo, poder trabalhar. E na ponta, lá no final, ter um objetivo. Nosso objetivo também, igual a Bia falou, capacitar, procurar profissionais para capacitar os professores, dar cursos, né? Esse sistema que ela adotou, você vê, ela puxou nos Estados Unidos, foi buscando artigos e trouxe para dentro dela. Então, nós queremos isso também. E assim, né, Marcos? Vocês precisam ter verba. Exatamente. É muito importante. Então, a gente pode pensar, alguma coisa em parceria aqui com o NIP, com o Conecta, que é um grupo de empresários que nós temos aqui. De repente, até que promover cursos aqui dentro da Unip, né? Que de repente seja cobrado, né? Que possa. Hoje vocês têm uma sede, um local fixo ou não? Hoje, no momento, a ONG Novo Olhar, ela não tem uma sede, um espaço físico. Tá? Quando nós se reunimos, agradeço, você autorizou a gente usar o seu espaço. Isso. Ou é na casa de um voluntário, a gente vai conversando e ali a gente coloca as ideias. Inclusive, já tivemos na casa da Andréa, onde tudo começou. Então, hoje nós não temos esse espaço, mas queremos, sim, através de parceria. Tem que vai ser meu sonho, assim, que está na minha cabeça, uma coisa assim que não quero abrir mão, né? Você tem uma empresa, né? A sua empresa ali tem 100 funcionários. Desses 100 funcionários, você sabe quantos mãe atípica tem ali? Você sabe por que ela não foi trabalhar? Não sabe. Então, a nossa intenção é criar essa parceria com a empresa. Que aí você vai ter o seu funcionário ali. Então, deixa aí a dica. A empresa pode também estar entrando em contato com a ONG Novo Olhar, se interessar.
E nós vamos fazer toda essa junção. Trabalho de conscientização. Conscientização importante. também. Nós seremos a rede de apoio da De- mãe, do pai, Exatamente. da empresa, para que essa profissional ela tenha essa liberdade, né, de trabalhar. Agora, falando em empresa, eu tô aqui vendo na minha cabeça, sou meio louco, desculpa, a minha cabeça funciona muito rápido. Continue. com muito... Pô, a primeira palavra que o seu filho falou, qual foi? Danone. Tá bom. Já pensou, Já gente? peguei, captei. Já levar para a Danone abraçar olha a propaganda que daria para fazer para dar. Qual foi a primeira palavra que uma criança autista falou? Danone. Exatamente. E hoje as empresas verdade. falam tanto de inclusão, né? Exatamente. A inclusão parte de um aspecto muito maior, né, do Ó. que aquela questão que a gente vê aí, né? Óbvio, todas são válidas, né? Mas é muito maior do que aquilo que a gente vê na mídia, né? Exatamente. Muito maior. Isso é o pouco, né? Uhum. A gente observa, Bom, esperamos aí que a gente consiga, né? Eu acho que sim. Fazer acontecer, porque essa é a intenção, fazer acontecer. né? E vamos trabalhar juntos, né? Está aqui aberto o nosso programa Trocando Ideias, né? Isso. É um primeiro, vamos pensar que é o primeiro passo aí, né? Sim, Com certeza. Que nem o Marcos falou, acho que a gente deveria pensar de ter um programa de podcast de vocês, né? Sim. Falando sobre isso daí, que eu acho que é importante conscientizar as pessoas. E também pensar em escrever um livro. é. Verdade. Um livro, escrever um livro. Você vê, nós temos vários exemplos aqui na nossa mesa de pessoas, né? Pessoas de todos os graus, Maravilhoso. nível superior, nos níveis até financeiro, maior. Não interessa, mas temos aqui, ó. Fazer as campanhas Fazer as através campanhas. da ONG. Acho que o importante é isso. Você tem a ONG como um ponto de partida, né? Mas a partir dela você ampliar as possibilidades, né? Sim. De toda forma de contato, de criar essa teia aí de contatos para que você possa dar cada vez mais voz, né? Literalmente falando, né? Nesse sentido, certeza. no nosso aspecto aqui. Tem multiplicadores, né? É, Multiplicadores. no caso da ONG, principalmente falando, né, não só do aspecto jurídico, porque hoje as pessoas ficam muito, né, assim, é ONG, porque ONG também, né, Mais uma. Isso. Mais uma, tá pegando Então, dinheiro do também tem- governo. né? também tem essas objeções que vocês vão ter que trabalhar, né? Dentro do aspecto de fomentar por parte do governo, lei de incentivo, vocês têm já algum suporte nesse sentido? Não. Tem alguma lei específica para isso? Nós não temos nada. Tem várias leis, Aham. mas exige do CNPJ, alerta, exige muita coisa. Tá. Né? Provavelmente, talvez porque a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que utilizam disso para poder... De má fé. De má fé, exatamente. Uhum. Mas nós já estamos procurando, estou sendo assistido aí com a Andrea. Tem um amigo que eu conheci muito, professor muito bom, Sim. professor Silvio, quero deixar um abraço para Aí, ó. ele aí. Ontem nós estivemos na prefeitura do Imbu para abrir, protocolar os ofícios. Uhum. Ele não está cobrando nada, ele está ali, Marcos, eu sou chorão, sou sentimental, e esse trabalho que você está criando está tocando em mim, e eu vou ser voluntário. Todo ano, o tempo que eu tenho. E ele é professor de educação física, precisa trabalhar, tá ali no Parque do Riso sempre. Ele falou, não, vou com você, meu irmão, vou com você. E tá me assessorando, tá me ajudando, tá mostrando o caminho. Tá, isso Assim é como importante. vocês Porque também, olha- a Andrea. Olha a quantidade de profissionais que você acaba tendo que envolver, né, dentro de um projeto com desse. certeza. Até na parte nutricional, né? É. Se tiver Com nutricionista. certeza. Nossa, Nossa. precisamos. Inclusive, se tiverem parceiros assim nos assistindo que quiserem fazer parte desse progresso, de acompanhar essas famílias, nossa, serão muito bem-vindos. Procurem a gente, né, no Instagram. Psicólogos. Psicólogos, Para assistir as mães. terapeutas. Nossa, nós queremos não olhar só para o indivíduo, porque quando a gente trata só a criança, a gente não tem progresso significativo. A gente precisa tratar a criança, a escola, os profissionais que o atendem, Família. a comunidade, a família completa. O processo de conscientização é muito mais longo. Mas viu, Marcos, viu, Beatriz? É importante, sei lá, a gente está aqui para ajudar também, além de ter nosso programa Trocando Ideias, a gente traz pessoas para conhecer um pouquinho cada pessoa. Pensa de preparar um projeto. Um projeto, porque nós estamos à frente aí de um projeto, né, saúde mental, né? Tem a dificuldade para isso conseguir, é um projeto bacana, mandar um grande abraço lá para as Doutora doutoras. Rogéria, Lorena. Lorena, né? A Mariana, né? Pensa de pôr no papel
para apresentar o projeto para uma prefeitura, no caso o Embu das Artes ou Taboão da Serra, que nem aqui Taboão da Serra a gente... Aliás, né, o que a gente soube exatamente da boca do próprio João, né, o esposo da Érica, que hoje é secretário de comunicação, que uma demanda que ele precisa, que ele tenha, também ele tem um filho autista, exatamente. é alguma coisa voltada para essa área. Olha aí, ó, que eles não recebem. Só para vocês terem ideia, o João é o secretário de comunicação, casado com a vice-prefeita, a doutora Érica, né? E então, você vê, tá aí uma brecha que a gente pode trabalhar, né? Começar um trabalho, de repente, ou em Boa, aqui em Taboão, a gente nesse sentido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aí. Projeto lindo, bonito, né? Tanto para o Marcos quanto para a Beatriz. O que vocês esperam e qual é o sonho que vocês querem alcançar? Eu vou ser primeiro. Primeiras damas. Primeiras damas. Olha, para mim, eu quero poder ver a maior quantidade de mães voltando a compreender que elas também têm direito a ter a própria identidade, né? Eu demorei muito para viver esse processo. Eu quero poder ver o maior número de mães tendo abertura para voltar a trabalhar, maior número de mães tendo abertura para ser ouvida de verdade pelos médicos, pelos professores, né? Essa abertura hoje, ela existe de maneira velada. Tá. Ela existe de maneira velada. Então, ou então, nem existe. Então, quanto mais mães puderem falar pra gente, olha, vocês me deram suporte, vocês indicaram qual era o caminho e deu certo. Esses feedbacks, para mim, é o meu maior sonho. Meu maior sonho também é basicamente isso aí também. Que não seja uma coisa imposta, uma coisa que a gente usa a palavra inclusiva. Que seja uma coisa que seja normal. Você olhar uma pessoa, uma criança com o autismo e você não criar aquela coisa, nossa, porque tem muito isso. Isso é normal. Como nós nos encontramos, se cumprimentamos, claro que eles têm as suas, né, as especialidades, mas que todos saibam, que fica todos cientes que eles fazem parte também deste mundo. Sim. Da sociedade. E nós temos que abraçá-los, porque eles vão nos abraçar também. É uma coisa linda eles. A gente, às vezes, hoje, eu estou trabalhando de manhã, eu fico observando as crianças, estou vendo indo para a escola. Quando eu vejo ele com aquele crachá, que é para... Eu fico lá. Eu quero parar para eu poder cumprimentar, para eu observar ele. Então, é isso. Meu maior sonho é isso. Isso já foi um grande avanço. Assim, já foi um se é que a gente pode falar que é grande, mas o fato de ter essa identificação é importantíssimo. Não, o avanço foi grande. Se você pegar hoje, até nos estádios de futebol, tem torcida autista. Né? Achei tão legal isso, né? Que já tem a torcida. Tem. Né? Então, isso é tão importante, né? Isso mostra que podemos avançar mais. Né? Podemos ir além. Eu vou tentar fazer aqui a minha parte também. Como eu falei para vocês fora do ar, tem uma amiga que tem uma galeria em Belo Horizonte. E a gente fez um trabalho lá na rádio, web, tudo, um programa voltado para autistas, né? Ver o que ela pode também, né, com uma experiência dela, ajudar na construção desse projeto também. Ela mesmo que é à distância, mas a experiência dela é gigantesca, né? E ela também passou maus bocados, ainda continua passando, principalmente em termos de incentivo, né? Ela falou que conseguiu esse ano, acho que através da Aldir Blanc, um incentivo lá, mas aí tá, aprovou o projeto. E cadê as empresas que vão aportar financeiramente esse projeto? E a gente olha aqui, né, jogando o alô, até fala, vocês perceberam que quando a gente conversa é boa, construtiva, nós nem pensemos, olha o tempo já correndo. Claro, a gente vai querer que vocês depois volte mais vezes e também evolução do projeto. Evolução do projeto, que a gente puder ajudar eu e o Marcos aqui, a gente vai poder realmente fazer algum trabalho junto. Importante. E quero que depois vocês divulguem também aí o Instagram de vocês, né? Que é muito importante as pessoas saberem. Agora, Beatriz, deixa eu te perguntar, gostou de participar? Gostei, eu consegui! Parabéns! É o que você fala.
Muito bem. Cada passo dado é uma conquista, É uma né? conquista. Para as pessoas, assim, acham que a pessoa... É simples, né? Mas não é. Mas não é. Inclusive, minha psicóloga deve estar batendo palma agora, Com com certeza. Vou falar para Foi vocês, um eu processo. estou emocionado. De coração. Eu estou É emocionado. muito bom. Você estou me contando para não chorar, porque a gente vê isso com tantos... Marcos, obrigado. Agradeço os dois Marcos, né? Agradeço ao Gui. E quem está do lado do Gui lá? Fala pra gente quem é que está do lado do Gui lá. Ai, a minha irmã maravilhosa, meu maior suporte ali. Minha irmã, meu irmão me ajudou a escolher minha roupa. Eu não consegui escolher. É mesmo? Minha irmã me ajudou a me colocar dentro do carro. A Clara, o Gabriel. De verdade, existe... A gente olha para o autista nível 1, nível 2 suporte, não imagina, né? Fala, a gente não imagina o suporte que tem por trás, né? E a minha irmã, minha família em si, eles são um suporte muito grande. E agora o Marcos, a grande equipe que a gente está formando aí, tem sido grande um suporte. família. Família, bem colocado. Família, bem não é colocado. verdade? Família é a base. E Família. fala o nome da sua irmã. A minha irmã Clara Helena, Clara Helena. o chuchuzinho Tá da família. Está terminando o ensino médio, fazendo curso... Fazendo curso técnico de Mas enfermagem. já falei que ela vai fazer o curso técnico, mas ela vai fazer o curso de enfermagem com a gente aqui Com na Unip. certeza, Vou trazer ela para cá. com certeza. Vou cuidar dela com carinho, como a gente Maravilha. cuida de tudo. Então a gente tem a agradecer, né, mano? Eu Também tô- me emocionei aqui, né? Impossível. A gente fala assim que nossos últimos programas parece que teve um crescimento, né? É. Que a gente fala que é tão bom, né, Marcos? Parabéns. Obrigado. Nós eu agradeço esse conversamos espaço. uns dias atrás Uns aí, dias atrás. né? E realmente... Sempre se surpreende positivamente, né? Entendeu? A gente espera, realmente tem expectativa, mas Expectativa. superar a expectativa mesmo. Sim. Então, que continue com o seu trabalho, Beatriz, continue. Muito Porque obrigada. vamos fazer uma corrente do bem, fazer as pessoas terem conhecimento, como lidar com uma criança autista, né? Saber como chegar perto dela, né? Com cuidado, né? Entendeu? Isso é tão importante. E promover o protagonismo, né? Com Isso. certeza, com Exatamente. certeza. Nossa, essa é uma parte fundamental. Né? Fundamental. Inclusive, Marcos, minha família mesmo, eles me ajudaram muito. Eles falaram, você consegue. Eu falei, não, gente, vocês vão falar por mim. Não. Né? E eles, não, não teve aquela história do capacitismo. E para quem não Isso. conhece, o capacitismo é o preconceito com a deficiência, né? Assim como Exato. existe racismo, tem capacitismo. E eu esperava, né? A gente já está acostumado, né? A ver o padrão se repetindo e eles não agiram com esse padrão, vocês não agiram com esse padrão. Poder ter esse espaço aberto para pessoas com deficiência, ter esse espaço... Não vou falar essa palavra. Não é. Ai, Não é. limitação. Isso. Existe uma limitação. Isso, Né? Eu brinco com o meu filho, eu falo superpoder. Superpoder. Meu boa. superpoder. Ele fala que ele é o Batman. E a Beatriz é quem? Que pensa- Batgirl. E você, Marcos? Eu sou o Homem-Aranha. E você, Marcos? Eu gosto muito do Homem-Aranha também. Homem-Aranha. É? Eu vou de Homem de Ferro. Tá bom, tá ótimo. muito bom, Combina, muito bom. combina. Né? Então é isso aí, né? A gente no final. Chegamos no momento de fazer o nosso ping-pong, né? Isso. Depois vocês vão fazer as suas considerações finais, né? Os agradecimentos, né? Exato. Então o ping-pong eu vou falar uma palavra, tá? Vocês me seguraram tanto que eu não consigo fazer tanto, mas eu vou na minha cabeça aqui. Só fazer uma parte vai, aqui. vai. Vocês estão falando dessa questão, eu acho que todo mundo já deve ter assistido, né? Tá na mídia, tá na Netflix, Chosen, né? Sim. Que agora está na quinta temporada, todo mundo está emocionado. E Mateus, né, eles incluíram, né, colocaram, né, no Mateus esse personagem com TEA, né? Sim, inclusive o meu filho, ele é apaixonado por The Chosen. E ele se identifica muito com o Matheus. Muito Todas legal. as vezes que o personagem, inclusive o ator, Uhum. nossa, ele representou isso de uma forma Foi. fantástica. Foi A gente mesmo. percebe que ele tá incomodado com a sujeira na mão, que ele precisa trocar de roupa, precisa lavar a mão, né? E o meu filho, ele fala, mãe, eu posso fazer isso na rua? Né? Porque tem alguns locais, né, onde isso é velado. E ele Exato. já, tão pequeno, com 5 anos, já está acostumado a mascarar, né, alguns comportamentos. Eu falo, não, você pode, se é uma necessidade sua, você pode lavar a mão quantas vezes você quiser. Exato. Claro.
Eu fico incomodado quando tem lâmpada queimada. Se tem uma lâmpada queimada, eu fico incomodado, meu. Então, todo É mundo verdade, tem. todo mundo tem. Então, né? Todo que a mundo gente tem fala. uma necessidade, algo que assim incomoda muito. O que vai aumentar é a limitação que isso causa, né? Né? Por isso é importante a informação. Exato. A informação Chegar. é fundamental. E tem que chegar. Vamos pro nosso ping-pong, depois a gente faz os agradecimentos. Uhum. Eu vou usar até o roteiro que você me deu, viu, Marcos? Maravilha. Vamos lá, começando pela Beatriz. Inclusão. Inclusão, um sonho. Inclusão. Vai se tornar agora realidade. Respeito. Educação. Tudo educação. Empatia. Nossa. É indispensável. Amar o próximo e aceitá-lo. Amor. Evo. A nossa igreja. Church. Evo. Agradecer. Inclusive, maravilhosos. Compromisso. Compromisso. Fala primeiro, Marcos. A ONG fazer dar certo. A ONG. É o voluntariado. Boa, compromisso. boa, tá vendo? Bate Com pronto. certeza. Autismo. Realidade. É lindo tudo que a gente está vivendo. Por fim, família. A base. Com certeza. Base. Não tem outro. A base. Parabéns. Parabéns, Obrigado. você. Vamos aí. Parabéns. Obrigado. Que esse projeto possa crescer muito mais. Que seja Muito um obrigada. beija-flor, que seja um passarinho, que possa voar muito mais longe, que possa atingir mais pessoas. E a gente precisa fazer uma sociedade melhor. Sim. Né? A gente precisa, é a nossa obrigação. Nós aqui com o nosso programa, como educadores, como pessoas da comunicação, que nem o Marco. É o que a gente fala, nós somos formadores de opinião, cada um dentro do seu ofício. Né? Com E- certeza. Então, vamos fazer o brinde, depois eu quero que vocês façam as considerações finais. A Isso. gente costuma fazer um brinde aqui. Ah, é? Show. Maravilha. Isso Por é, favor, isso com dá água. Obrigado. água, saúde, Saúde. né, que é importante. Sim. Beatriz, como é que faz para encontrar? Você é maravilhosa, Beatriz. Muito obrigada. Você- Muito obrigada. Esse você- espaço que vocês criaram aqui, que é fantástico, é único. Nossa, um trabalho de verdade emocionante. Você realmente me conquistou. Uhum. Tá, Obrigada. isso, tá? Manda lá para A quem todos tá, nós, é, pode todos ter nós. certeza. Vocês, né? É enquanto vocês, casal. o Marcos que fez a ponte, você vê. Sim, estou muito É feliz. a corrente do bem. Começou com a Muito Andréia, feliz. Estou muito André feliz. mandou mensagem, falou com o Marcos também, Sim. veio o Marcos, e aí manda lá como é que o pessoal quer divulgar Instagram, fique à vontade, o que você Isso. fique, Sim. é só esse momento seu. Meu Instagram é @biaizolda.19 e lá você vai encontrar várias informações sobre autismo, sobre comunidade. É administrado por mim, pela minha família, Pela sua irmã que tá pela aqui. minha irmã linda, maravilhosa, meu irmão, eles são meu time de comunicação. Seu ponto seguro. Quando a minha voz falha, eles falam por mim. Sua voz não falou em nenhum momento. Não. Você deu um Oba! show. Você deu um show. 27 anos depois, olha aqui, mãe. Isso aí é emocionante. Importantíssimo. Muito Tá obrigada. vendo? Tá indicando pra você ter seu podcast. Então, hein? repete. É. @ Bi- Biaizolda. Isolda. Isolda. Com S. ISOLDA. Tá. Ponto 19. A gente fala que além do YouTube também tem o Spotify que o pessoal deve estar ouvindo. Tá Então, ouvindo. Ah, sim, Isso com é certeza. importante. com é o que a gente certeza. fala, inclusão é isso. É também, né? inclusão. Sim. É verdade. Quer deixar mais alguma mensagem? Não, Tranquilo? obrigada. Tá bom. Tranquilo. Marcos? O da ONG, vou deixar o da ONG, é ong.novoolhar, tá? Ali você quiser acessar, tem alguns vídeos, tá? Nós vamos colocar todas as informações, inclusive no dia 27/4, vou repetir aqui, Isso. ong.novoolhar. Sim. Se inscreva lá, clica, curte, vamos fazer a corrente do bem. Esse né? é o canal no YouTube, é no Instagram? É o Instagram, Tá. @ong.novoolhar. Tá. E Tem parabéns. site já ou não?
Não, ainda Não. não. Ainda não. Parabenizá-los pelo evento da caminhada, que foi um sucesso, deu tudo certo, tá? Graças a Né? Deus. Foi muito bem, isso que é importante. Tá? Seja a primeira de várias também. Primeira Com de várias. certeza. Com uma profissionalização agora. É isso aí. Com certeza. Isso aí. Exatamente. Com certeza. Vamos só, Fechamos. fechamos Agra- hoje? Vamos. Só agradecer Perfeito. rapidinho, posso? Claro, claro. Deve. Fica à vontade. Deve. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa Com oportunidade. certeza. Isso. Tá dando a gente poder estar aqui falando sobre esse assunto, né? Agradecer também a minha esposa, minha família, minha esposa é pedagoga também, Qual é o nome da esposa? Rosângela. Rosângela. Manda um Rosângela. beijão. Beijo, Rosângela. Te amo. Deus abençoe nossa vida. Quero agradecer. Fiz uns ofícios, né, como tinha falado, a prefeitura, a guarda da GCM, a inspetora. Quero agradecer a Polícia Militar também, que vai dar nos auxiliando. Tá? Quero agradecer a todos. E agradecer também a Andréia, né? Nossa, É, Andréia, proporcionar isso aqui. maravilhoso. Muito É a obrigado. ponte, né? Professor também de Educação Física, Silvio. Um abração, viu? Você sabe que o irmão da André é nosso aluno aqui, né? Ah, é é? de fisioterapia. Ele estava Fisioterapia, fazendo conheço. educação física, ele mudou o curso dele, por causa do pai dele, para cuidar do pai. Ah, Luciano, né? É, Luciano. Luciano, Isso é exatamente. maravilhoso Também, também. muito legal. participou É uma também com a família gente muito também. especial. E aí, chegamos mais um Mais um. final de um Que- Trocando Ideias. Mais um, né? Mais Que um. lava a alma, né? Que a É. gente tem essa... A gente vê tanta gente reclamando por tão pouco, né? Pô, que vocês se espelhem nessas pessoas aqui, né? Que deveriam ter motivos para reclamar, mas estão aqui, ó, levando, né, adiante essa informação importantíssima, levando adiante, né, a causa dos autistas, enfim, não importa o grau, enfim, você tem que saber um pouquinho mais, se inteirar um pouco mais, não só pelo que a mídia passa, porque às vezes é tão superficial, né? Eu falo isso porque eu também, no aspecto da questão da adoção, que é o que a gente atua também, é muito copia e cola, né? Ninguém se aprofunda, ninguém parece que tem muito interesse. Então, o que a gente puder levar de informação nesse sentido vai ser super importante. É isso aí. maravilha. A gente agradece os nossos patrocinadores, É. né? Pelo nosso apoio, né? Exato. E- Falar, né, pelo menos o nome dos estabelecimentos aqui Isso, rapidamente. Vamos fazer isso. pra gente não se Pelo estender estúdio- muito. Isso, já. Pelo É. Estúdio Ecos, né? Isso aí, ó. Se você quiser tirar o seu, né, projeto do papel, videocast, enfim, audiovisual, estamos localizados aqui dentro do polo da Unip, né, que é um Isso prazer aí. para a gente também. Você quer fazer uma graduação aqui na Unip, né? Sua pós-graduação, fala com a Cristina, fala que assistiu o programa Trocando Ideia, É. fala que viu a Beatriz e o Marcos aqui, Exatamente. né? Que foi show. Fala o nome dos dois, vai ter um desconto especial, É. tá? Maravilha. Tá bom? Opa. De repente fala o nome Que da bom. ONG, repete o nome O da nome da ONG. ONG. aqui É pro ONG pessoal. Novo Olhar. Isso. É isso aí. Helpcel, Né? Helpcel, agradecer ao Helpcel através do Robson, que é nosso Isso. parceiro. P4 Negócios Imobiliários. E mais temos aqui Também. os nossos que abraçaram, né, o nosso projeto desde o início também. Adler Consultoria. Temos aí o Ótica Visão, do Marcelo, que também faz parte lá da Evo. É, Meu então- óculos, inclusive, é de lá Eita. também. É de lá? É de lá também. É parceiro, é parceiro Merchan. nosso. E eletrificar também, né? Tudo que você pensa em materiais elétricos com qualidade, todos esses parceiraços aqui que começaram, né, amassando barro conosco e merecem realmente serem levados. E é em isso aí, que nem o Marcos falou, endosso realmente o que o Marcos acabou de falar, né? E pode ter certeza que a gente pode fazer um mundo melhor, né? E com qualidade para todos, que todos nós somos iguais, né? É. Ninguém tem diferença, é isso que é o mais importante. E pessoas especiais que nem você, Marcos, Beatriz, para fazer toda a diferença no mundo, nesse mundo que às vezes falta ter um pouquinho de sensibilidade. Empatia. Né? Empatia. Então, é isso que a gente quer através do nosso Trocando Ideias. Agradecer o Gui aí pela paciência. Mais uma vez. Mais uma vez. A sua irmã, Clara Helena. Clara Helena, obrigado. Linda, Obrigado. maravilhosa. Gente, agradecer mais uma vez pela participação, por acompanhar o nosso Trocando Ideias, nossa segunda temporada. É. O projeto começou lá atrás, Uhum. com os dois cabeça branca aqui, Pois é. com o apoio do Érico, do Douglas, né? Gui. Do Gui, né, que tá sempre com a gente. Então, gente, obrigado. Até o próximo Trocando Ideias com pessoas especiais que nem nós recebemos aqui, a Beatriz e o Mar. E tenho certeza que nós podemos fazer um mundo melhor. E conto com vocês. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.